Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ser Político para mais uma entrevista. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que todo mundo conhece sem, na verdade, conhecer. Quem é você? Bom, meu nome é Lívia Terra, eu sou de Juiz de Fora, né? Sou diretora do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, da CUT Regional Zona da Mata, também sou secretária do PT de Juiz de Fora, né? Estou sempre envolvida nos movimentos, tanto no movimento sindical, movimento social, no partido, nas lutas. E a gente tem tido muitas, né, nos últimos tempos. Eu tenho, nos últimos anos, estive envolvida na maior parte delas. Né? E por que todo mundo te conhece sem te conhecer? O que aconteceu que você se tornou tão conhecida assim nacionalmente? Fiquei conhecida por um momento, né, na verdade, e não foi um bom momento, e nem uma boa fama. Bom, o que aconteceu foi durante a fatídica, você chama de fakeada, eu não me atrevo a fazer juízo de valor e nem ficar analisando, eu prefiro não analisar, né? Mas eu fui uma das mulheres, porque não foi só comigo que aconteceu, que foi acusada por alguns loucos, que só Deus sabe de onde tiraram isso, de ter sido a pessoa que entregou a faca ao Adélio Bispo de Jesus, na facada do atual presidente, então candidato Jair Bolsonaro. E como que aconteceu? Como que você tomou conhecimento disso, que estavam te acusando de ter passado a faca pro malucão lá do Adélio? Aliás, malucão para a justiça, para mim não, espertalhão. Pois é, Bragança, assim, é algo surreal. Porque no dia que o Bolsonaro esteve em Juiz de Fora, né, eu estava passando por um momento meu particular, eu estava adoecida e estava de atestado médico na minha casa, num bairro distante do centro de Juiz de Fora, né, de cama e dormindo, por incrível que pareça. E a minha mãe me ligou por volta das 4h30 da tarde, me acordou para saber se estava tudo bem comigo, porque eu estava doente, ela queria saber se tinha havido melhora no meu quadro. E nessa ligação ela disse para mim, é verdade que tentaram matar o Bolsonaro? Eu falei assim, uai, onde? Ela, em Juiz de Fora, eu nem sabia que esse homem vinha aqui hoje. E aí, falei, não tô sabendo de nada. Desliguei o telefone e liguei a TV e realmente vi que tinha acontecido a tal facada, né? Liguei para minha mãe de novo e falei assim, realmente é verdade, né? Fui em Juiz de Fora e parece que tentaram. Também liguei a TV aqui, tô vendo. Eu falei, ainda comentei com ela, falei assim, mãe, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Já tão polarizado, tanto ódio envolvido nessa eleição, né? Tão deflagrado nós contra eles, esse momento. Um momento muito difícil que a gente está passando, já vem passando por um tempo, e aquele momento estava muito forte, né? Eu falei, mãe, vai virar um inferno. Né, isso vai agravar, vai ser horrível. Né, o que já estava ruim tende a piorar. E até nesse momento você nem sabia que estava no olho do furacão. Não, porque até esse momento eu não estava. Né? Isso foi no dia 6 de setembro, 7 de setembro feriado, eu ainda doente. 8 de setembro, de repente as pessoas começaram a me xingar nas redes sociais. Nas redes sociais. E eu falei assim, meu Deus, alguns robôs estão me atacando, por quê? Né? Sem entender. E aí um rapaz, que eu não conheço, me adicionou no Facebook naquele momento. Eu vi que a gente tinha conhecidos em comuns e pessoas que eu gostava muito, amigos próximos. Resolvi aceitar o pedido, porque a gente que lida com movimento, as pessoas conhecem a gente, não que a gente não conhece as pessoas, mas a gente não lembra às vezes do nome, de onde conhece, né? Então eu falei, aceitei, e o rapaz veio, olha, moço, o que estão fazendo com você? Eu tô te avisando que eu não achei justo. E tava lá, né, que tinha sido identificada a mulher que tinha entregado a faca pro Adélio, e que era eu, que não estava lá, que não tinha nada com isso. Nem sabia. Nem sabia que o Bolsonaro estaria em Juiz de Fora, né, que estava passando por um momento pessoal, né, de doença, de cura, né, naquele momento, e fui envolvida nisso tudo, né. Nesse primeiro momento é meio assustador, né? Você sai ligando para... Eu quero ir para a polícia, ao mesmo tempo você tem medo de sair de casa, porque você não sabe se alguém está te esperando na porta para te
né, o que, que vai acontecer, porque Afinal você está de recebendo... contas, são várias milícias, né? Sim, e eu comecei, e imediatamente eu comecei a ser atacada, e para minha sorte, Bragança, os meus perfis nas redes sociais, eles não que sejam escondidos nem nada disso, né? Tem muitos amigos, assim, muitas pessoas adicionadas às minhas redes, mas não é um perfil totalmente público. Sim. Então havia poucas publicações públicas. Uma delas é que eu tinha cortado meu cabelo em junho, e isso tem importância, porque a mulher que eles me acusavam de ser é uma mulher do cabelo comprido, e o cara que disse que era eu fala que eu tinha colocado peruca. A loucura Então, é tamanha. teve isso também. Sim, teve. É interessante você contar, porque apesar de ser um caso nacional, de conhecimento público e nacional, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse episódio, não sabe o que aconteceu. Aliás, tem dúvidas sobre tudo que envolve isso, né? Tinha uma mulher naquele momento, segundo eu apurei, porque eu tive que dar uma olhada, eu não vi muito, não, porque realmente é um assunto que doía, principalmente Sim, no incomoda, momento e imagino. tal. Não era nem um pouco agradável, mas alguma coisa eu tive que ver, porque, na verdade, tinha uma mulher participando de todo aquele movimento, e na hora que o Bolsonaro é esfaqueado, essa mulher ri. Ela tá rindo, ela tá olhando pro celular dela e rindo. E tem um vídeo aí, eu não sei se é do 01, do 02 ou do 03, que ele explica que essa mulher é uma eleitora do Bolsonaro. Eles dizem que essa mulher não tem nada com o caso, né? Que ela é uma eleitora do Bolsonaro, ela tinha acabado de tirar uma foto com ele e ela tá olhando satisfeita pra foto. E ela não vê que o Bolsonaro tá sendo esfaqueado atrás dela, porque ela tá de costas no meio do ela pelo tumulto. menos se parece com você? Não, porque você pode reparar que meu nariz é algo avantajado, não é né? Essa mulher, o nariz dela é igual ao do Michael Jackson, fininho. Ela tem o cabelo grande, nós somos muito diferentes, né? A única coisa que nós tínhamos em comum era um Ray-Ban aviador, que vende em qualquer camelô desde 1929 nos tamanhos PMG, que qualquer um pode ter. Então, assim, é a única coisa em comum que nós tínhamos. Então, de onde você acha que veio isso? Por que alguém, e depois mais na frente a gente vai falar sobre isso, sobre alguém fazer esse tipo de crime, eu considero, por que alguém relacionou você a esse episódio? Não vou chamar nesse momento de fakeada, não. Aliás, já falei isso muitas vezes aqui no canal Ser Político. Mas por que alguém te ligou a isso? Assim, essa é uma incógnita, né? Eu consegui identificar a pessoa que iniciou esse processo, até onde eu tenho conhecimento. Eu não sei se surgiu em algum grupo restrito de eleitores do Bolsonaro, mas a primeira pessoa que divulgou isso no Facebook, ao menos, assim, foi o primeiro lugar que eu vi divulgado. E em 2 horas tinha mais de 1000 compartilhamentos, né? Então, assim, foi algo que alastrou, e outras postagens. Mas essa pessoa é alguém que eu nunca vi, não mora na minha cidade. Eu acredito que devem ter jogado Juiz de Fora, sei lá, foram pesquisar alguma coisa, mulheres de Juiz de Fora, e o meu perfil é tudo que tanto os eleitores do Bolsonaro quanto o Bolsonaro queriam que tivesse envolvido naquele momento. Eu entendo que você, não, até por questão de se resguardar, não queira falar isso. Mas eu posso falar, e o canal Ser Político, ele existe para isso. Eu acredito que eles buscaram um perfil à esquerda para acusar alguém, para tentar dar veracidade ao fato que eu chamo, sim, de fakeada. Sim. Você acha que foi isso? Ou para causar um sensacionalismo que, se de fato, assim, eu não vou entrar no mérito. Mas para mim, então, eu vou colocar aqui, houve facada, vamos colocar assim, né? Que a facada, na verdade, foi fruto de um desequilibrado que agiu sozinho. Então, assim, na verdade, essa versão não era a desejada. Sim. Né? Não era a desejada. Eu acredito que não. Para eles precisava ter alguém por trás. Precisava enquadrar alguém. E aí, uma militante que está envolvida, né? E eles nem sabiam que eu era dirigente do PT de Juiz de Fora naquele momento. Eu acho que nem chegaram a ficar sabendo, né? Mas, de qualquer forma, havia fotos minhas
no meu Facebook, das poucas coisas públicas, né? Foto minha em frente ao Banco do Brasil, com cabelo ao vento, raivosa no microfone, com o bendito Ray-Ban, né? E o cabelo tava grande na época, então tava bonita, uma foto lindíssima, inclusive, eu adoro aquela foto. Né? E então acho que era um perfil de pessoa que eles de fato gostariam que seria útil naquele momento de campanha ligar a facada. E essas intervenções nas suas redes sociais, elas foram pesadas? Assim, aí logo após, primeiro houveram alguns, eu tranquei logo as poucas coisas públicas que tinha no meu perfil, muitas outras... Só lembrando, durante a exibição desse vídeo eu vou postar algumas coisas que a Lívia vai me mandar, eu vou postar para vocês aqui. Eu ia te mandar uma só, mas se você quiser eu te mando mais. Pode mandar o que mas você quiser. eu ia te dar só um exemplo, realmente. Mas eu comecei a receber mensagens, porque como eu bloqueei o meu perfil, não dava para eles comentarem fotos e comentarem no meu perfil, começaram a me enviar mensagens, né, de realmente, eu recebi ameaças de todo local do país. Nesse momento vocês podem ver as ameaças aqui na parte superior do vídeo, eu estou postando algumas aqui, só para vocês terem uma ideia. Lógico que a gente não vai mostrar tudo, porque é uma questão pessoal, sim, não tem interesse disso, só para que vocês tenham uma ideia. O exemplo até que eu tô te dando, que deve estar passando aí para vocês agora, né, um cara, um médico, e o mais leve que ele me chama de demônio, né, e foram ameaças vindas de vários locais do país, né, hoje já corre um inquérito na Polícia Civil e do mais grave, né, das pessoas que estão sendo apuradas, são 18 arrolados no processo. Ainda nessa seara, da sua parte, onde você foi acusado, houve um inquérito, se eu não me engano, na Polícia Federal e na Civil. Como está isso hoje? Havia um inquérito na Polícia Federal da facada. Logo que eu vi o que estava acontecendo, eu não fui no mesmo dia, até porque era um sábado, após o feriado, né? Então, no dia seguinte, que foi um domingo, né, eu com os meus advogados aí, na verdade, o Expedito, advogado trabalhista, que foi maravilhoso naquele momento para me dar suporte, e meu primo... Parabéns, Expedito. E meu primo, que também é advogado, ainda fui bem assessorada, ainda fui, me acompanharam até a Polícia Civil no domingo, e para nossa sorte, a única pessoa que estava no plantão era o doutor Rodrigo, se não me engano o nome dele, que era o delegado responsável pelo inquérito, pela apuração do episódio da facada. E ele foi muito solícito, muito gentil, porque eu fui procurar e falei assim, olha, então, de fato, tem alguma coisa contra mim, eu tô aqui para esclarecer, porque até então, aquele momento era quem não deve, não teme. Naquele momento ainda acreditava, né, na polícia e fui muito bem recebida pelo Dr. Rodrigo. Ele fez um alerta interno para a Polícia Federal, inclusive para a grande imprensa, de que aquelas acusações nas redes sociais eram infundadas, eram fake news, né? Então, e eu fiz os meus esclarecimentos, tem o documento da Polícia Federal, e ele autorizou que dissesse, inclusive, em nome dele, eu poderia dizer o nome dele, que não era a linha de investigação, não tinha nada, realmente. Se for necessário provar onde eu estava, eu tenho até como provar onde eu estava, né? Então, não haveria nenhum problema nisso. Então, nesse primeiro momento, o que eu senti foi, é horrível, não posso sair na rua sozinha, vou passar alguns dias em casa, ou se sair acompanhada, né? Mas sem muitos problemas. Ainda fui para trabalhar em Brasília, eu tinha um encontro de trabalho, uma reunião de trabalho em Brasília, ainda viajei com certo cuidado, né? Então, assim, meus companheiros de trabalho de Brasília foram me buscar no aeroporto, eu saí da área de desembarque só quando tinha alguém lá fora me esperando, né? Procurando não ficar sozinha, mas ainda assim... com um sentimento de isso vai passar, de uma certa revolta. Na verdade, deu um ânimo, assim, sabe? Trouxe uma adrenalina,
Mas depois as coisas degringolam, né? E hoje, passados 9 meses, né, mais de 9 meses do episódio, como que isso te afetou? Ficou alguma marca indelével? Ou isso já é uma coisa do Bom, passado? assim, aconteceram mais algumas coisas. Teve o episódio com a Polícia Civil, né? Eu saí da Polícia Federal, fui fazer o boletim de ocorrência na Polícia Militar, também fui bem tratada na Polícia Militar, embora claramente os policiais que me atenderam naquele momento fossem eleitores do Bolsonaro, claramente, assim, não houve constrangimento deles demonstrar, mas foram extremamente respeitosos comigo, como muito profissionais, no momento que eu estava passando. Que é o trabalho que devem realizar. Sim, eu fui muito bem atendida na Polícia Militar e a partir desse boletim de ocorrência, a decisão até dos advogados naquele momento era, depois de a gente teria um prazo de 6 meses para entrar com uma representação, né, para que fosse apurado de fato tanto os responsáveis pela notícia falsa, que eu consegui identificar o primeiro, por minha conta, né? E os demais, todas as ameaças que eu estava recebendo, né? Algumas das ameaças, as mais graves, né? Então, nós usaríamos esse prazo até para levantar, de fato, melhor, para fazer uma representação bem feita. A nossa ideia era utilizar realmente esse prazo. Mas aí eu tive uma surpresa, até retornando de Brasília, eu recebi uma ligação e naquele momento eu não sei o que me deu de atender. Na verdade, o prefixo do telefone parecia com uma das agências da Caixa. Eu achei que fosse uma outra ligação, porque naquele momento eu não... E até hoje, na verdade, ficou essa dificuldade de atender números que não estão registrados no meu celular, né? Então, naquele momento eu atendi e era delegado da Polícia Civil, me dizendo que tinha sido aberto um inquérito, se eu poderia comparecer lá naquela tarde para poder prestar os esclarecimentos e tal. E eu fiquei muito satisfeita. Falei, olha que ótimo, então a gente nem precisou entrar com representação, vocês abriram o inquérito. Ele, sim, a gente abriu porque é muito grave. Eu falei, sim, realmente, é tudo muito grave, né? E eu muito feliz, eu na estrada ainda, estava em Petrópolis, tinha parado para poder almoçar. E aí disse pra ele, falei assim, não, chegando em Juiz de Fora, tô indo direto pra ir. Então, assim, eu não parei em lugar nenhum pra deixar a mala, eu fui direto pra Polícia Civil. E pra minha surpresa, quando eu chego... Acompanhado dos seus advogados? Aí acompanhado do Expedito, meu primo naquele momento não pôde ir comigo, o Expedito me acompanhou novamente. Pra minha surpresa, naquele momento, a Polícia Civil, na verdade, estava fazendo um inquérito paralelo ao da Polícia Federal. E não só eu, mas as outras mulheres também, que tiveram outras meninas, né? Sim. Mas elas apagaram os perfis nas redes sociais, uma entrou em contato comigo, eu respondi para ela, mas ela logo sumiu, porque teve uma garota de Juiz de Fora também, uma menina, eu acho que com 17, 18 anos, uma menina realmente, né? Que o negócio foi feio, chegaram aí na casa dela se apresentando como polícia, então tiveram alguns casos assim também. Mas quando eu cheguei lá era para apurar. O delegado, a sua responsabilidade. Ele foi gentil, mas ele não conseguiu nos dizer se ele estava me tratando como suspeita, como testemunha. Assim que eu sentei, primeiro que um rapaz me chamou de a mulher do Bolsonaro. E aí eu tive que responder para ele que eu não era mulher de ninguém, muito menos do Bolsonaro, imagina. Com quem que ele foi mexer? Naquele momento eu ainda, né? Era um investigador da Polícia Civil. Eu não sei, porque ele tinha uma cara de menino, então não sei se era um estagiário, se era um menino, era um investigador realmente muito jovem, ou então muito conservado, porque realmente ele tinha cara de ter no máximo 17 anos, sabe? Mas o delegado foi gentil, mas ele não sabia, ele me pediu assim, não, eu gostaria que você relatasse o que você viu lá no momento da facada. Eu falei assim, mas peraí, você quer que eu te diga algo que aconteceu num lugar que eu não estava, que eu não presenciei? Aí nisso, o Expedito, como meu advogado, questionou pra ele, falou assim, mas peraí, o que
está acontecendo? Ele, não, é porque pode ter um conflito. Mais à frente, a competência da Polícia Federal pode ser questionada, né? Se não fosse enquadrado, acho que em crime crime de segurança nacional, eu acho que aí viria para a polícia, não sei. Civil, tá. Né? Aí esse trâmite, na época eu sabia, agora eu já esqueci, mas aí o expedito pegou e questionou, mas peraí, o senhor quer ouvi-la como? Na condição de que ele, não, a gente abriu um inquérito paralelo, que se for necessário mais à frente, né? O expedito falou assim, mas o senhor quer ouvi-la como testemunha, como suspeita, né? Como o quê? E ele não conseguia responder pra gente. Aí o expedito disse para ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas enquanto a gente não tiver conhecimento desse inquérito, ela não tem nada a esconder, ela responde o que for, mas a partir do momento que a gente tiver conhecimento do que se trata o inquérito, né? Essa foto minha que eu disse, do cabelo ao vento, com microfone, de Ray-Ban, né? Tava impressa deste tamanho, só a minha cara, a foto é até de corpo inteiro, mas eles pegaram e imprimiram a minha cara deste tamanho, e da outra mulher, impressa assim na mesa do delegado, mexia assim, né? Tipo, a mesma pessoa, e eu não aguentei. Eu falei pro delegado, falei assim, doutor, o senhor vai me desculpar, mas qualquer retardado com menos de 10 graus de miopia vai perceber que não é a mesma pessoa, que a gente não tem nada a ver uma com a outra, a não ser um Ray-Ban, né? Assim, o nariz da mulher é muito diferente, é tudo muito diferente, né? Eu nem sei quem é essa moça. E aí o expedito, o expedito disse para ele que o que eu tinha que esclarecer, eu tinha esclarecido para a Polícia Federal, que se ele quisesse depois me intimar, a partir do momento que a gente tivesse conhecimento do inquérito, e até porque eu estava lá como ele me convidou e eu fui. Né? E não é que a gente teria qualquer problema em dizer qualquer coisa, né? É a história que eu disse, quem não deve não teme, até aquele momento eu pensava dessa forma. Né? Mas não seria justo não ser nem informada do que se tratava naquele momento, como queriam me ouvir. Né? Então, ele disse que a Polícia Federal não passava as informações para eles, o que não era um problema nosso, um problema deles. Eu ainda disse para ele, não, eu posso ser gentil, eu tenho aqui meu esclarecimento para a Polícia Federal, posso ceder uma cópia para o senhor, né? E foi o que aconteceu. Né? Depois disso, e aí eu preciso fazer um agradecimento ao deputado Padjão. Naquele momento eu acho que ele era o presidente, ele é o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara. Naquele momento eu acho que ele estava como presidente, se não me engano. Mas ele sempre foi um querido, agora ele é mais do que um querido, né? Ele realmente partiu aí em minha defesa e ele fez um requerimento para a Polícia Civil naquele momento que fosse aberta a apuração do crime que aconteceu contra mim. Então eu recebi uma intimação, inicialmente eu não sabia do que se tratava e eu desesperei, porque eu comecei a ter medo de acordar de manhã com a polícia metendo o pé na minha porta. Então, né? Porque... aí, a partir desse momento que começou a virada. Sim, porque você não tem culpa de nada, você tem tranquilidade, que você estava doente, eu tinha como provar, porque o celular da gente tem o Google que diz onde a gente está a todo momento, sabe tudo. E assim, eu utilizei o telefone naquele momento, o meu bairro é afastado do centro, né? A casa onde eu moro. Então, a utilização das antenas, né? Dá para a operadora. Então, não teria nenhum problema de provar que eu estava na minha casa. Meus vizinhos, apesar de estar doente, mas assim, eu tenho uma vizinha que eu bato lá para pedir abraço, né? Quando eu preciso. Então, sabiam de onde eu estava, não teria nenhum problema. Só que, a partir do momento que colocam em dúvida o que você diz e não acreditam numa clara mentira de internet, porque é muito evidente que aquilo era uma notícia falsa, não tinha os próprios filhos do Bolsonaro, um deles, dizendo que não tinha fundamento o que estava sendo dito pelos eleitores deles, né? E a polícia vai e coloca isso como linha de investigação, inclusive, né? A gente fica um pouco assustado e a gente começa a ter medo, né? Poxa, o órgão que deveria me proteger, na verdade, não está me protegendo. Como é que é? Assim, tá desconfiando de mim? E é muito dolorido, na verdade, quando qualquer pessoa desconfia de você. Assim, quando você tem a certeza da inocência. Sim, né? E é muito estranho, de repente. E aí eu comecei a me lembrar,
porque acontece com o outro e a gente nunca pensa que pode acontecer com a Com a gente. É gente. importante, eu acho, esse testemunho aqui, Sim. pelo momento que a gente vive no Brasil, né, que as pessoas não se importam com os desmandos da justiça, com os desmandos que tem acontecido, com as operações, com os juízes parciais, com os juízes que se juntam aos procuradores para poder, com as partes, né, para poder acusar alguém, né? Isso pode acontecer, na verdade, com qualquer um. Aconteceu, de certa forma, em muito menor grau. Não precisa comigo. ser um Lula, né? Não precisa, né? Assim, de certa forma, duvidaram da minha palavra e aí não teve juiz nem nada duvidando naquele momento, né? Mas, enfim. Mas para concluir, depois isso tudo ficou acertado, né? Esse inquérito morreu, até porque eu figuro hoje como vítima no inquérito da Polícia Federal. É importante você frisar isso. Eu sou vítima. Você foi vítima daquele episódio, na verdade. Eu considero, eu quero deixar bem claro que o canal Ser Político considera que ela foi a única vítima daquele episódio. Se alguém sofreu um atentado ali naquele dia, foi você. Eu acho que outras mulheres também. Sim. Né? De certa forma, eu ainda tenho não sei se dá para chamar assim, mas um certo privilégio, né? Estando no nosso meio, né? No meio sindical. Mas num Estado democrático de direito, o correto, o normal, deveria ser isso, um amplo direito à defesa. Sim, mas não está funcionando eu não assim, né? não. Então, hoje eu figuro como vítima para a Polícia Civil, tanto é que a partir do momento, e não foi um inquérito que eu precisei entrar com a representação, e aí foi o Padre João que provocou, né? Parabéns ao Padre João por sim, esse trabalho excelente. De fato, merece o mandato de deputado, né? Assim, o trabalho que ele faz é fantástico, e merece o cargo que ocupa na Comissão de Direitos Humanos, que de fato ele é. Então, assim, para finalizar, para a gente fechar, o que você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que passaram ou que podem vir a passar uma situação semelhante e, enfim, qualquer coisa que você queira externar nesse momento com relação a esse episódio que você acha importante? Eu acho necessário, na verdade, eu mandar um recado para as pessoas que não checam as informações ou que colocam ou que criam situações envolvendo pessoas que sabidamente não tem nada a ver assim com determinados fatos, com os criadores de fake news, com os divulgadores de fake news. Na verdade, a gente senta numa rede, atrás de um computador e entra numa rede social, a gente precisa entender que por trás das fotos e por trás dos comentários, né, existem pessoas e que têm sentimentos e que, né, então, não é fácil você pegar o nome de alguém e enfiar no meio de... Não é brincadeira você pegar o nome de alguém e acusar, seja do que for. No meu caso, foi num episódio, a minha advogada disse que eu vou virar estudo de caso no futuro, né? E de vários ramos da ciência. O Brasil vai entrar em estudo de caso no futuro. Mas o meu caso dá para ser estudado por cientistas políticos. O episódio da facada vai existir, entrou para a história. Ele foi, né, mesmo que não tivesse sido eleito, mas o Bolsonaro virou presidente do país. E a eleição se deve muito àquele episódio. Aquele episódio está nos livros de história. E eu estou vinculada a esse episódio. Né? Eu vou ser objeto de estudo, talvez, de um historiador que vá pesquisar aquele momento. Tomara que esse episódio seja contado advogado que vá pesquisar fake news, sabe? De vários ramos da ciência que vá pesquisar. Realmente dá para fazer muito trabalho ali. Né? Olívia, eu quero te agradecer demais por essa entrevista. Eu acredito que isso vai esclarecer alguma dúvida que alguém ainda tenha. Pode concluir. Não, porque eu não concluí.
concluir, porque é importante você que está aí do outro lado, né, do computador, se você for divulgar uma notícia, se você for dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa, você precisa tomar cuidado, porque tem gente atrás daquilo, tem famílias, gente tem sentimento, gente adoece, né? Depois disso você me perguntou, mas eu desenvolvi uma síndrome do pânico, eu fiquei 2 meses sem sair da minha casa, sem companhia, né? Porque, lógico, eu tinha medo de ser agredida na rua, e várias pessoas tinham vontade, às vezes olhavam para mim, e a minha mãe chegou a ver gente sacando o celular para tirar foto minha. Porque, né? Linda. Só se for, né? Mas várias... precisa entender que tem gente lá e a gente precisa ter responsabilidade com tudo que a gente diz na nossa vida, com tudo que a gente diz nas redes sociais. Isso respeitar o outro, ter cuidado com o outro é o mínimo, independente da sua posição política, independente do que for. É gente. E a gente só pode fazer com o outro... A máxima é verdadeira, a gente só faz com o outro o que a gente deseja que seja feito com a gente. Então, tomem cuidado com o que vocês dizem, sempre. Te agradeço demais, e o canal Ser Político está aqui para falar a verdade. Não a verdade que interessa à imprensa tradicional, mas a verdade que precisa ser dita. Muito obrigado. E eu espero um dia a gente conversar de um outro assunto mais agradável. Com certeza iremos. Obrigado. Eu que agradeço, Bruna.